Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Quero começar esse programa agradecendo a sua audiência, o seu carinho, você, meu amigo, a senhora, minha amiga, que nos dá a honra da audiência em todo o estado do Acre. O nosso muito obrigado. O Gazeta Entrevista, a gente sempre começa esse programa agradecendo a Deus em primeiro lugar, porque quando a gente anda com Ele, caminha com o Senhor, a vida é mais fácil. Não é que as dificuldades não virão, é porque nós vamos ter mais força espiritual, moral, emocional para vencer os problemas. Então é isso. Caminhe sempre com Deus no seu coração, que a vida fica mais fácil, fica mais gostosa de viver, tá certo? Eu sempre falo também para você que sonha com o seu veículo novo. Eu dou aquela dica especial da Auto Acre Veículos. Olha só o novo Cerato. Na Auto Acre, neste mês de dezembro, você escolhe 2 presentes de Natal. O primeiro é o pacote de serviços, aquele que a Auto Acre sempre disponibiliza. O emplacamento do seu veículo, o tanque cheio, a película, os tapetes de presente na aquisição do seu Kia 0 km. Mas também tem outro presentaço. Se você não quiser o pacote de serviços, você pode escolher 50% do seguro do seu carro pago pela empresa. É isso mesmo, a Auto Acre está dando de presente para você a metade do seguro do seu carro pago. Você tem que comprar um Kia 0 km. Aproveite as taxas especiais para esse mês de dezembro. Auto Acre, sua concessionária Kia Motors. Seja VIP, seja Kia. A Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012 e que determina que qualquer cidadão brasileiro tenha o direito de examinar documentos produzidos ou custodiados pelo Estado, governos estaduais, municipais, o governo federal, assembleias legislativas, câmaras municipais, poder judiciário, Ministério Público, desde que não tenham sido expressamente classificados como sigilosos. Da mesma maneira, as empresas terão acesso a documentos, notas técnicas e atas de reuniões e poderão saber como, por exemplo, o governo decidiu desonerar impostos de um setor ou não decidiu desonerar impostos de outro setor. O cidadão tem direito a essas informações, o cidadão comum, as organizações da sociedade civil e as empresas. Como é gasto o dinheiro público? Como é aplicado o dinheiro dos nossos impostos? Quando você abastece seu carro, você está pagando impostos altíssimos. Quando você faz uma compra no supermercado, você paga uma série de impostos. Quando você paga a luz elétrica, nós pagamos uma série de impostos. É dinheiro suado do nosso trabalho. Como esse dinheiro tem sido gasto? Eu recebo para bater um papo sobre os portais da transparência no Acre, o promotor do Ministério Público, Dr. Adenilson de Souza. Ele é promotor de defesa do patrimônio público e fiscalização das fundações e entidades de interesse social. Doutor Adenilson, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Prazer estar aqui, tudo ótimo. Doutor Adenilson, todo cidadão brasileiro tem direito de saber como o seu dinheiro tem sido aplicado na máquina pública, nos órgãos públicos, nos vários segmentos dos governos, federal, estadual e municipal. Correto. A minha pergunta é a seguinte: no estado do Acre, o portal de transparência do governo do estado, vamos citar aqui a Prefeitura de Rio Branco, a sua promotoria engloba Rio Branco e Porto Acre, e as casas, a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, têm obedecido os critérios da Lei de Acesso à Informação? Bem, temos que separar, né? Por parte do governo estadual, o governo tem observado a lei de transparência, a 12.527, e tem mantido no seu portal de transparência as informações mínimas exigidas na própria lei. No que tange à Assembleia Legislativa, infelizmente, nós já tivemos uma ação, né, civil pública, acumulada com improbidade administrativa, e ainda não se percebe uma acessibilidade completa que todo cidadão, como você disse, deveria ter
no portal de transparência. Então, não está atendendo aí os requisitos da lei, né? No que se refere à municipalidade de Rio Branco, a prefeitura tem atendido às exigências da lei e no que concerne a Câmara Municipal. Infelizmente, nós não temos, está completamente sem qualquer notícia exigida pela lei. Vamos lá. Para o cidadão acessar, por exemplo, o portal da transparência, como o senhor citou aí, da Assembleia Legislativa. Sim. O senhor diz que não tem obedecido o que a lei exige. Exato. O que a lei exige? Quais são as informações que devem constar no portal de transparência de um desses órgãos? A lei, no artigo 8º da Lei 12.527, ela traz claramente lá o mínimo, né? Ela coloca o mínimo. O mínimo é o quê? O organograma completo da instituição, do órgão ou entidade. Presidente, secretários, servidores, etc. Servidores, toda a estrutura. Com o salário, por exemplo, de cada um deles? Então, não. Esse é o organograma primeiro, né? Depois passa para estruturas administrativas, registro de competência, endereços, telefones, esse tipo de informação também deve ter lá. Quem é o encarregado, quem é o chefe de cada setores. Registro de receitas e despesas. Aí sim, entra o caso que você está... Subsídios dos servidores, dos deputados, etc. O subsídio sempre é de deputados, né? Deputados. Ou no caso dos servidores... É salário mesmo. Remuneração. Remuneração. Por exemplo, eu estou aqui no site da Assembleia Legislativa, já que o senhor citou. Abri aqui o portal da transparência. Certo. www.aleac.net/conteúdo/portal-transparência. Aí nós vemos aqui acesso à informação. Nós temos aqui o site. Tá montado a página. Está montada a página. Tá. Organograma, estrutura administrativa, relação dos níveis salariais, relação dos servidores, relação dos deputados, subsídio dos deputados, relação dos quadros salariais, despesas e receitas, licitações e contratos e uma inscrição embaixo em construção. Deve ser outros em aspectos. construção, até porque essa página, Alain, ela só veio a funcionar, ainda que dessa forma, a partir da ação que nós entramos em agosto agora desse ano, né? Muito bem, vamos pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu abri aqui nos subsídios dos senhores deputados. Certo. E aqui nós podemos saber que um deputado recebe como salário R$ 24.050, o presidente, o primeiro secretário R$ 23.048, o segundo secretário R$ 22.046 e os demais deputados R$ 20.042,35. Existem aqui os descontos de previdência e imposto de renda retido na fonte e o salário líquido de cada um dos deputados. Essa informação aqui é suficiente? Não. O que é que está faltando aqui, doutor Adenilson? A informação ela tem que ser clara e objetiva, assim diz a lei. Para qualquer pessoa que tenha o acesso a essas informações, ficar devidamente esclarecida a sua dúvida. No caso, teria que ser nominal esses valores aí. Como na página do governo, na página do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, né? A designação do nome, do cargo ou função e o valor percebido. Agora, esse valor, Alain, é importante que seja assim, o valor bruto, tá? Pode ser descontos, porque aí entendemos também que existe até uma certa, digamos assim, intimidade nos descontos. De repente tem algum desconto que a pessoa intenciona não revelar por qualquer questão pessoal, íntima, e o salário líquido. Mas isso é percebido por mês, ok? Então, por exemplo, no caso do presente, 24 mil, descontos, poderia ser qualquer valor, né? Não sei quanto, e aí o salário líquido percebido por mês, de forma específica e não de forma genérica como está aí. Aqui está de forma genérica. Se eu quiser, por exemplo, saber a relação aqui dos servidores da Assembleia, tem aqui a relação com todos os nomes dos servidores e nós vemos aqui que existem
327 servidores Na ativa. na ativa, fora Ativa. os inativos. Pois não. E aqui consta o nome de cada servidor, mas não consta o salário deles. Tá Está errado isso? errado. Aí tá Mas também faltando- aí entra o questionamento. O servidor pode dizer, mas, poxa, o meu salário tem que ficar exposto? Tem que ficar exposto, doutor? Tem que Denilson? ficar exposto. Como Nós servidor somos público? servidores públicos. O meu está exposto, o do governador está exposto, o do presidente do TJ está exposto. Qualquer servidor público tem que ter, sim, o seu salário designado conforme a sua função e colocado lá nominalmente e especificamente referente ao mês percebido. Perguntinha, são 327 servidores. Todos eles, nesse número aqui, constam também os assessores parlamentares? Não? Não. São só os servidores da casa. Esses 327 são servidores da casa. Assessores parlamentares é outra coisa, é pago de forma diferente, com outra verba. Muito bem. Aqui eu estou entrando nas despesas da Assembleia Legislativa. Vamos dar uma olhada aqui. Pegando No como mês de exemplo, outubro, que só tem o mês de outubro, diga-se, né? só tem o mês de outubro. É É. verdade, vamos abrir aqui. Relação de despesas, está aqui, ó. Relação de empenhos 2013, relação de empenhos de outubro de 2013. Era para ter todos os meses, doutor Adenilson? É o que a lei diz, não é o que é, não depende de um julgamento subjetivo aí de A ou B. É o que a lei diz, né? Muito bem. Então vamos lá. Aqui nós temos as despesas. E nós vemos aqui algumas despesas, como por exemplo, verba referente a gabinete do exercício parlamentar no mês de outubro de 2013, R$ 936 mil. Isso é a verba de gabinete de cada deputado, dividido para 24, vai dar uns 37 mil reais, mais ou menos, doutor Adenilson. Bom, quanto ao valor, não cabe a mim questionar, né? Mas é isso aí, em torno de 40 mil de verba de gabinete. Só que aí também existe uma falha. Independente de ser 30, ou 20, ou 10, ou 50, que não cabe ao Ministério Público definir esses valores, mas cabe a nós verificar no que está sendo gasto como qualquer cidadão. Eu acho que todo cidadão tem interesse em saber no que está sendo gasto 30, 20 ou 10, sei lá quanto de verba indenizatória De cada deputado. de cada deputado. Então essa informação deveria constar aqui no portal. Deveria constar. Cada gasto de cada deputado deveria estar aqui. Porque aí está de forma genérica também. Está assim, né? Como está aí, 936 mil, valor empenhado e valor efetivamente pago, 936 mil. Ou seja, mas o dinheiro quê? todo foi gasto. Tá, todo foi gasto. Mas nem isso está se questionando. Mas estamos querendo saber no que exatamente foi gasto. Isso deveria constar. Deveria constar. Temos que saber no que foi gasto. Muito bem. O tema é um tema importante, uma vez que a lei da transparência, ela obriga os órgãos públicos, os segmentos da gestão pública, de serem o mais transparentes possíveis para o cidadão. Porque são servidores públicos, não deixam de ser servidores públicos. E o Ministério Público do Estado do Acre, através de sua Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social, ingressou com ação civil pública, cumulada com improbidade, com obrigação de fazer, em agosto de 2013. Eu quero falar sobre essa ação civil pública. Logo após o intervalo, no próximo bloco, a gente volta aqui no Gazeta Entrevista com esse tema muito importante. Até já.